Parece sonho, mas não é. Vai acontecer. Hoje, a partir das 3 da tarde, horário de Brasília, aqui em Jeddah, na Arábia Saudita, no estádio King Abdullah, Fluminense e Manchester City vão decidir o título mundial. O Fluminense vai enfrentar um dos melhores times do mundo, se não o melhor time do mundo nas últimas temporadas. Diante dos nossos olhos, o confronto tão esperado, tão aguardado, que antes era meme e se tornou realidade. Fernando Diniz e Pepe Guardiola. A gente esperou muito por esse momento. E ele vai acontecer. O Fluminense vai ser campeão mundial ou não, a partir das 5 da tarde de hoje, talvez um pouco depois, se for para os pênaltis, saberemos. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, de forma antecipada. 22 de dezembro de 2023 é mais um dia histórico, independentemente de qualquer coisa, para o Fluminense Futebol Clube. Essa minha viagem para o Mundial de Clubes aqui para a Arábia Saudita para acompanhar o Mundial, essa cobertura inesquecível, me fez refletir sobre tudo que eu vivi neste ano de 2023. E quando o assunto é Fluminense, não foi só o que eu vivi, foi o que nós vivemos juntos. Um amigo me mandou uma mensagem ontem à noite, meio que do nada, para dar um gás, ele falou, para dar um gás. Ele disse o seguinte: se em janeiro deste ano alguém dissesse para você que você iria ficar 10 dias na Arábia Saudita para cobrir o Fluminense no Mundial de Clubes, você acreditaria? Essa foi a pergunta. Eu parei assim e pensei, que loucura isso. No início do ano eu não tinha a menor ideia de que iria conhecer 2 países do nosso continente, que iria viajar para outros estados do Brasil, acompanhar o Fluminense de perto, viver tantas histórias incríveis. Quanto mais imaginar que eu iria parar na Arábia Saudita. Olha que doideira tudo que aconteceu esse ano, gente. Que alegria poder falar isso, que felicidade. Olhar para trás e perceber que eu ajudei a relatar a maior conquista da história de um clube desse tamanho, representando e sendo mais um em meio a essa torcida apaixonada. Isso ninguém vai poder tirar da gente, não importa o que aconteça. Nós vivemos e está eternizado, esquece. Vocês vão lembrar que para a final da Libertadores o meu texto foi direcionado para aqueles tricolores que dariam a vida para viver todos esses momentos, mas que hoje não estão mais aqui. Infelizmente, partiram antes. Eu pedi a vocês que valorizassem e lembrassem quem te fez tricolor. Que essa pessoa, se estivesse viva, e se fosse possível, você assistisse ao jogo ao lado dela. Justamente porque esses momentos ninguém pode apagar. Hoje eu quero fazer o exercício meio que contrário. Um dia alguém te fez tricolor. Agora será a sua vez de fazer alguém tricolor. E aí eu estou falando de você, que é talvez um pai ou uma mãe de primeira viagem, sobrinhos, netos, primos. Ou para você que não tem filho, mas que quer ter um dia. Ou então para você que simplesmente deseja guardar as melhores lembranças da vida. Imagine daqui a, 20, 30, 40 anos, você tendo a oportunidade de contar que viu o Fluminense ser campeão mundial, escrevendo cada detalhe no dia 22 de dezembro de 2023, como se ele tivesse sido ontem ou hoje. Imagina, lá na frente, você apenas repassando os melhores momentos da sua vida e sentindo novamente um pouco de todas aquelas sensações de 2023. Campeão do mundo. A gente não tem controle de quanto tempo estaremos aqui. Por isso, pode ser um momento realmente único. Sonho é para ser realizado. E a sensação que dá é que 2023 se tornou um sonho eterno do qual nenhum tricolor gostaria de acordar. Olha para trás e pensa só, como seria possível imaginar tudo isso? De Virgem das Américas, como os rivais gostavam de zoar, agora não podem mais, para campeão mundial, vencendo o melhor time do mundo nos últimos anos. É dessa forma que você vai fazer muita gente tricolor e vai ajudar a forjar uma nova geração de guerreiros que virá por aí. E perceba que é uma coisa que se retroalimenta.
Essa pessoa um dia vai te agradecer por tê-la feito tricolor, assim como você já agradeceu, de tanto você compartilhar essas lembranças. O Fluminense, não importa o resultado de hoje, chegou ao topo do mundo e está a um jogo de conquistá-lo. Mas caso não seja possível, uma nova era está estabelecida. Agora, o Fluminense está no seu lugar. Não importa o quanto toda sorte de imbecis, de mau caráter, de clubistas insanos, de europeus que se acham maiores que tudo. Vem cá, meu camarada, vocês ganharam uma Copa do Mundo, porra. Tem uma liga que só é sucesso pelo dinheiro estrangeiro que é injetado nela. E jogadores que vêm principalmente, olha, vejam só, da América do Sul. Paga de ser babaca, rapaz. A gente não tá nem aí pro que vocês pensam ou deixam de pensar sobre essa competição. O Fluminense quer ser campeão mundial pelo seu povo, pela sua torcida, não para vocês. Hoje eu tenho certeza que a preleção do Fernando Diniz será a mais emocionante da história. Esse cara vai deixar todo mundo maluco no vestiário. Hoje o Fluminense joga o maior jogo da sua história caso vença esse título. Se perder, o dia 4 de novembro continua ali, lindo e impagável. Não importa o quanto a mídia faça de esforço para, de alguma forma, diminuir. Eles não vão conseguir. Então, hoje é dia de acreditar que tudo é possível, porque no futebol isso é uma realidade. É dia de fechar os olhos e se imaginar campeão mundial. E lá na frente, anos depois, uma marra do cacete dizendo para todo mundo o que você viveu nesta tarde de sexta-feira. Eu nem imaginava o que iria viver esse ano. E por que não acreditar que ele pode ser ainda mais incrível? Vitória e coragem. Seja você, Fluminense. Ninguém além de você. Gente, é um confronto que antes era só meme, né? Ah, Diniz e Guardiola, se isso acontecesse, seria histórico, né? Guardiola teria a chance de aprender um pouquinho com o seu ídolo, com a referência. Lembra de como a gente tratava isso pouquíssimos meses atrás? Era meio que assim, né? Nas redes sociais. Pois é, mas esse embate é realidade e ele vai acontecer. Frente a frente, dois treinadores que têm ideias semelhantes, que amam a bola, como deve ser no futebol, convenhamos, né? Mas que executam essas ideias de maneira completamente diferentes. E é isso que veremos logo mais no estádio King Abdullah. E é isso que torna esse jogo ainda mais especial. Que ansiedade, gente. Que orgulho também de ver o Fluminense tendo a oportunidade de enfrentar um adversário desse tamanho, um treinador desse tamanho. Que sentimento incrível é isso. Poder acompanhar de pertinho a história sendo escrita e duas equipes tão bonitas de se ver, cada um de acordo com a sua característica, se enfrentando numa final desse tamanho. Nunca esses dois times se enfrentaram, mas olha que maneiro. O ex-goleiro do City, Charlie Winnes, foi um dos primeiros técnicos da história do Fluminense. Levou o Flu ao Campeonato Carioca em sua primeira temporada com 6 vitórias em 6 possíveis, um placar de 21-1, inclusive. E se tornou também o primeiro técnico vitorioso no primeiro clássico carioca, o Fla-Flu. Muito interessante isso, né? Quem postou, inclusive, isso foi o perfil do próprio Manchester City. Então vamos à provável escalação de Manchester City e Fluminense, Fluminense e Manchester City. Uma escalação que é um oferecimento da Playbonds, que tem sido uma grande parceira nessa cobertura aqui na Arábia Saudita. Vou deixar o link no comentário fixado para você. Mas para você que acredita, para você que tem fé, vai aqui nesse link que você vai ter R$500 de bônus, até R$500 de bônus no primeiro depósito. A Playbonds tem dado um apoio aqui gigantesco para que eu também pudesse levar esse conteúdo para vocês, essa cobertura incrível que a gente está fazendo aqui. Então eu te peço o apoio. Eu sei que vocês sempre chegam junto, né? Se você puder fazer seu cadastro na Playbonds, faça lá e dê mais uma demonstração de fé. Já faz logo, já deixa logo uma fezinha lá. A odd está alta, né? Ah, Léo, pô, mas
caraca, né? Tô confiante, mas, pô, difícil, né? Pô, então vai lá, cara. Tá confiante? Vai lá. Vai lá, porque eu vou fazer isso. E eu tô acreditando muito que vai dar certo. Então, conto com vocês para fortalecer mais essa parceria aqui no canal do Lessa. E bora para essa provável escalação, que não deve ter surpresa, né? Convenhamos, Fernando Diniz não deve mexer no time titular. A tendência é de que seja o mesmo time da semifinal que venceu o Al-Ahly e a tendência, portanto, né, o mesmo time que também conquistou a Copa Libertadores. E para mim vai ser mais importante e determinante nesse confronto. Errar menos. Errar muito menos do que foi contra o Al-Ahly. Executar melhor as ideias. O Fluminense não vai mudar seu estilo, não adianta, gente. Quem acha isso tá enganado. Pode ser que eu me surpreenda, mas se o Fluminense ficar acuado lá atrás, dar chutão, sair com bola longa toda hora, é porque o City obrigou, não é porque o Fluminense quis. Se o Fluminense tiver a oportunidade de jogar, e ele vai fazer de tudo para jogar, vai fazer de tudo para atacar, para agredir. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Foi assim que a gente chegou até aqui. Esse Fluminense foi campeão da Libertadores, bicampeão carioca, humilhando o rival, foi dessa maneira. E não é agora que vai mudar. Então, mais do que peças, mais do que tirar um ou outro, mais importante para esse jogo vai ser foco, atenção do início ao fim. Os erros que foram cometidos na semifinal não podem ser cometidos hoje. O Fluminense vai ter que fazer o seu jogo perfeito. O Cano vai ter que estar no seu melhor dia. Paulo Henrique Ganso esperado, área jogando pra caramba, Keno correndo e ajudando, dando assistência como deu no final da Libertadores. O André, Martinelli, esses monstros se tornaram. A linha defensiva, basta ter uma atuação como foi contra o Al-Ahly, foram perfeitos, jogaram demais. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser o melhor jogo do Fluminense na temporada. E talvez um jogo não tão esperado do Manchester City. A gente está falando de investimentos bizarramente diferentes. Caras, pô, tem um orçamento bizarro. E é claro que tem jogadores mais qualificados num todo. Mas talvez eles não tenham esse espírito, esse desejo, essa vontade de conquistar que esse time tem. Essa união, essa cumplicidade, essa solidariedade. Tem coisas nesse Fluminense que eu acho que o Manchester City não tem. Sinceramente, eu acho que não tem. E é isso que eu acredito muito que isso pode fazer a diferença nessa final. Repara que eu estou falando muito mais nisso do que em tática. Eu vou falar sobre tática já, mas esse jogo tem um componente emocional muito grande também. O Fluminense conseguir controlar o início da partida, segurar o ímpeto do City, bola tem para vencer esse jogo. Bola tem para construir, para fazer gol. Eu já estou imaginando aqui tudo que pode acontecer. É inevitável. Então, o Fluminense tem que jogar como Fluminense. Foi assim. Ele chegou até aqui dessa forma. Não faz sentido mudar. É ter atenção, minimizar os erros e ser Fluminense. Tanto que foi sobre isso que o Diniz falou na entrevista coletiva de ontem. A gente vai tentar seguir de acordo com as nossas características e errando. Qual que é a característica do Fluminense? Talvez vocês achem de uma maneira equivocada que é a característica do Fluminense, e acho que do City também. É ter a bola, que é a coisa que salta mais aos olhos do torcedor, mas não é, isso não resume, muito pelo contrário. Não é a essência do time, não é isso. A nossa essência é conseguir se defender bem também e oferecer poucas chances ao adversário. Então a gente não errou por conta do estilo. O estilo ele está completamente correto, na minha opinião, que é o que eu mais acredito. O que a gente errou foi na execução das coisas. Então a gente tem que melhorar a execução do que foi contra o Al-Ahly, então a gente corre risco de tomar gols que a gente não tomou contra o Al-Ahly, porque é um time que tem uma qualidade muito grande. A gente tem um jeito de jogar no sentido de gostar, de fazer coisas bonitas, de trocar passe, que se assemelha, mas a maneira da construção ela é muito diferente. E muito diferente também é o orçamento dos times, não é verdade? Minha fé leva a crer, leva a estudar a minha Bíblia, que tudo é possível ao que crê. Essa é a mensagem que eu tenho para os torcedores do Fluminense, né? Ou todos aqueles que estão torcendo para o Fluminense. Tudo é possível ao que crê.
De repente, para o homem pode parecer alguma coisa impossível, eu penso que para Deus nada é impossível. Era impossível o Fluminense ter uma virada no início da temporada contra o maior rival no campeonato estadual, e nós obtivemos essa virada. Era impossível o Fluminense classificar num grupo tão forte como foi o grupo da Libertadores, nós nos classificamos em primeiro lugar. Era impossível o Fluminense vencer a Libertadores e conseguimos com muita fé e muita humildade, muito trabalho, vencer a Libertadores. Era impossível o Fluminense estar na final do Campeonato Mundial e com muito trabalho, muita fé, muita dedicação, estamos na final. Então agora é continuar trabalhando com muita fé, muita humildade, respeitando muito o adversário, que sem dúvida nenhuma é, ao meu modo de ver e pensar, o melhor time do mundo nos últimos 5 anos, né? Mas a gente crê, e tudo é possível ao que crê. Eu vou chamar aqui um vídeo do Raí Monteiro, lá do canal Taticamente Falando, que faz um trabalho muito bom de análise tática. No pré-jogo da semifinal também trouxe aqui o Raí Monteiro. Na ausência do nosso craque, o nosso Renan Reis, que não pôde gravar para esse pré-jogo, eu vou chamar o Raí para a gente entender melhor, taticamente, o que podemos esperar desse grande confronto entre Pepe Guardiola e Fernando Diniz. Aliás, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você se inscrever lá no Taticamente Falando. O Raí faz um trabalho muito maneiro, então se você puder, se inscreva lá no canal dele, tenho certeza que... Bom, para a gente começar então essa análise de Flu e Manchester City, vamos para o campinho para dar uma olhada nas prováveis escalações e algumas dinâmicas aí feitas por Fluminense e Manchester City nessa temporada, nesses trabalhos de Diniz e Guardiola. Encontro muito esperado neste final de semana, nesta sexta-feira, né, o jogo da decisão. Do lado do Fluminense, poucas possibilidades de surpresa na escalação. Até acho que o Fluminense poderia aparecer ali com alguma mudança a fim de fortalecer principalmente seu setor de meio campo, que é um setor onde o City busca dominar os seus jogos. Mas a tendência, pelo menos, né, é que o Fernando Diniz repita os 11 aí da semifinal, que são esses 11 que a gente viu aí, os 11 da final da Libertadores também, e de vários outros jogos do Tricolor. Do lado do Manchester City existem algumas possibilidades aí e algumas dúvidas também, né, em relação ao time do Pep Guardiola. A defesa, a tendência, né, é que seja a mesma defesa do jogo da semifinal, com Akanji, Stones na zaga, o Walker e o Ake nas laterais, podendo ter o Gvardiol na ala esquerda, com um papel muito parecido com o do Ake, né, um zagueiro de boa estatura, capacidade física, velocidade e boa qualidade de passe. Apostaria mais no Ake do que no Gvardiol, porque nas últimas semanas o Manchester City tem sofrido também alguns gols, alguns deles no setor do Gvardiol. Ele não tem tido tantas atuações sólidas assim, e o Ake na temporada passada foi titular em um momento muito importante, como na final da Champions, por exemplo. O meio-campo, obviamente, terá o Rodri, e aí há uma dúvida, né, em relação a essa dupla do Rodri. Quem jogará ao lado do meio-campista espanhol? Pode ser o Mateo Kovacic, que foi o jogador contratado para o lugar do Gundogan, mas ainda não conseguiu emular aquilo que o Gundogan fez ao longo da temporada passada, e dificilmente conseguirá porque são jogadores de características diferentes também. Ou pode ser o Rico Lewis, que é um garoto do Manchester City, revelado na base do City, e que tem ganhado muito espaço com o Guardiola, um jogador com muita capacidade de pressionar, né, de pressionar o adversário com a posse, jogador de boa marcação, de chegada, projeção ao campo de ataque. Então pode ser que o Rico Lewis ganhe espaço pensando nessa possibilidade aí de escalação do Manchester City. É uma dúvida, é uma possibilidade, e talvez até jogar com os dois, né? Na semifinal, por exemplo, contra o Urawa, o Guardiola jogou com o Rodri, o Kovacic, mais o Matheus Nunes também, né? Os dois até fizeram um jogo ok contra um adversário muito frágil. Bernardo será titular, a tendência é que jogue pelo lado direito mesmo na vaga do Marcelo, Grealish na esquerda, voltando, né, sem o Doku que foi cortado, e o Phil Foden nessa faixa mais central. E aqui também há uma outra questão. Com o Julián Álvares no time, Julián Álvares titular no comando de ataque. Se sair o Julián Álvares, que foi algo ensaiado pelo Guardiola na semifinal, por exemplo, o Foden pode ser esse 9 de mais mobilidade e o meio pode ganhar o Rico Lewis para ser um jogador a mais num trio aqui com o Kovacic, com o Rodri também, enfim, como foi na semifinal contra o Urawa, como eu disse. Dinâmicas com a bola, né? Passar por algumas delas aqui, até para o vídeo também não ficar muito extenso, não dá para tocar em todos os detalhes, tanto do City quanto do Fluminense, senão levaria 1 hora aqui para a gente falar de tudo isso. Mas a característica muito marcante do City na temporada passada foi ter o Stones se tornando um meio-campista a mais, justamente para formar um quadrado aqui, né?
com o Stones, o Rodri, Gundogan, que jogava aqui nessa posição, e o De Bruyne, que está machucado. Pensando nessa possibilidade, o Lewis pode emular essa função, ou por aqui, ou na vaga do Kovacic, ou com o Foden mais recuado, e aí tendo de novo o Julian Álvares no time. Por que eu disse sobre o Fluminense talvez ter uma mudança e um meio-campista a mais? Justamente por esse aspecto, né, de marcação que faz de jogo que tem o Manchester City, não especificamente na marcação, mas no trabalho com a bola, de formar esse quadrado com o Stones saindo da zaga para ser esse jogador a mais à frente, né, para ser esse jogador a mais de meio campo. E aí muitas vezes ficando uma linha com 3 aqui com o Kyle Walker, podendo subir vez ou outra, mas ficando aqui para os embates de 1 contra o Keno, que é muito veloz, né, dos atacantes de velocidade do Fluminense, e o Walker vai bem nesse combate. Disse isso porque com o Ganso no trabalho de marcação, e com 3 jogadores contra 4, o Arias pode vir um pouquinho mais para dentro, né, e deixar o Ake talvez como um homem livre em alguns momentos. Talvez o Fluminense perca um pouco de capacidade de pressão, né, e aí poderia entrar aqui, por exemplo, o Alexander, para ser esse jogador também para ajudar e ter essa capacidade de pressionar. Vou tirar o Kovacic aqui, para ficar mais limpo, né? Deixar o Rico Lewis. Poderia ter o Fluminense e o Alexander, e aí talvez sair o Paulo Henrique Ganso. É muito difícil, né? Como eu disse, o Diniz mexer naquilo que vem funcionando e dando certo, mas acho com o Arias, que é um jogador que tem muita capacidade de marcação, de pressionar principalmente o adversário, o Fluminense teria mais força para esse jogo de meio campo, para pressionar a posse do Manchester City, que deve ser mais alta ao longo do jogo. A tendência é que o City tenha mais posse do que o Fluminense. Acho que essa é uma das chaves do jogo. Essa proteção ao corredor do Marcelo também será uma chave do jogo, né? A gente viu na semifinal o Martinelli fazendo essa cobertura para que o Marcelo se torne um meio-campista a mais, né, ao lado do Ganso, e para ser um jogador de criação, até aí problema algum, né? Eles vão muito bem nessa movimentação ofensiva. O grande problema para mim é quando o Fluminense perde a bola, né? Nessa retomada, o Al-Ahly ameaçou muito nesse corredor esquerdo com o Percital. O Bernardo é um jogador mais de criação, até de centralizar mais do que de velocidade em direção ao gol, embora possa fazer isso também. Mas acho que é um cuidado que o Fluminense vai ter que tomar, porque essa saída do Martinelli do lado, de dentro para fora, para fechar esse corredor, pode deixar um espaço livre aqui para que jogadores como Rico Lewis e Foden possam explorar, o próprio Julian Álvares, que também tem essa capacidade muito grande de movimentação. Então o Fluminense vai ter que ter muito cuidado, acredito eu, com essa marcação nessa faixa mais central. Por isso essa questão aí com o Paulo Henrique Ganso, né? É um jogador com bastante qualidade técnica, mas não sei do ponto de vista físico e de capacidade de pressão sem a bola, principalmente, que vai ser uma chave do jogo, para que o Fluminense não fique tão desconfortável contra as cordas o tempo todo, se o Ganso vai poder dar uma resposta positiva. Vamos ver ao longo do confronto, é claro. O Arias, como eu disse, vai ser muito importante nesse papel. A tendência até que ele seja um jogador a pressionar o Rodri, né? Porque é um cara que tem essa capacidade de pressionar, de fechar espaço, incomodar de fato o adversário com a bola. O Ganso podendo trabalhar contra o Stones aqui, ou se o Diniz fizer uma outra opção pelo Alexander, enfim. O desenho do jogo pelo meio campo deve ser esse, com um 9 ou sem um 9 mais de referência, né? O Álvares não é um 9 como o Haaland, mas com ele ou com o Foden fazendo esse papel e aí um outro meio campista entrando, controlar este centro do jogo vai ser um desafio muito grande para o Fluminense contra o Manchester City, que é um time que tem muito a posse da bola, que sabe trabalhar muito bem isso, que tem uma capacidade muito grande de pressão e consegue envolver muito os seus adversários nesse sentido. Problemas do Manchester City que o Fluminense pode explorar. Principalmente essa retomada. O Manchester City tem sido um time muito vazado nas últimas semanas, justamente por ser um pouco vulnerável à retomada da posse. Então vai à frente com muita gente, quando perde a bola, muitas vezes vê a sua linha defensiva correndo para trás e aí o Fluminense pode explorar, né, a velocidade do Keno e do Arias principalmente e a boa capacidade de arremate do Cano, que não é de fato um finalizador. Não é de fato um velocista, perdão, finalizador ele é, claro, não é de fato um velocista. E até nessa lógica, né, o John Kennedy poderia participar como um jogador de bastante eficácia. É óbvio que não dá para você tirar o Cano do time assim muito fácil, um jogador de 40 gols na temporada, e eu também não estou sugerindo isso. Mas o John Kennedy é um jogador para esse ataque ao espaço, né, o ataque à profundidade dessa última linha, que vai jogar alta, que vai deixar espaços, vai ter metros para trás para correr o Manchester City em vários momentos. Quando essa pressão após a perda não encaixar, ter um jogador como o John Kennedy pode ser muito importante. E aí aqui vai uma possibilidade até, né, do John Kennedy formar uma dupla com o Cano, por que não, né? Para justamente ter essa puxada em contra-ataque, num 3 contra 2, num 2 contra 2, muitas vezes contra a Akanji e Ake,
o Fluminense vai ter, em algum momento, essa possibilidade dentro do jogo. Vai muito das peças, né, escolhidas pelo Diniz, qual momento do jogo isso vai acontecer, as decisões tomadas, mas acredito que esse cenário vai se oferecer ao Fluminense, de acelerar, de sair rápido e de ter essa possibilidade de ferir o City na transição. Vai ser um jogo, obviamente, de disputa pela posse, o Fluminense também vai tentar se estabelecer através da posse da bola, mas não sei quanto disso vai ser eficaz para o Fluminense por alguns aspectos, por ser uma identidade muito forte do Manchester City e também é do Fluminense, mas pelo City ter principalmente uma capacidade física maior nesse momento da temporada. O City tem 20 e poucas partidas contra 70 do Fluminense. Então, fisicamente, embora tenha passado por muitas lesões, o City está bem mais fresco nesse momento da temporada. E uma boa notícia para o Guardiola é o retorno dessa dupla Grealish e Bernardo, porque com Foden e Doku pelos lados, o City tem muita aceleração, pouca cadência, e quando perde a bola está muito exposto. Com esses caras, o City tem mais cadência, mais controle da bola, perde a bola com mais dificuldade, exerce um controle maior e um domínio com isso maior do jogo também. A tendência é que a gente tem um jogo do ponto de vista tático muito rico entre Fernando Diniz e Pep Guardiola. É isso, galera. Eu não sei vocês, mas a ansiedade está demais. Vamos à arbitragem para a gente fechar esse pré-jogo, a mesma da semifinal contra o Al-Ahly. Simon Manciniak, da Polônia, vai apitar essa partida, árbitro europeu, árbitro de final de Copa do Mundo do ano passado, árbitro da final da Champions League, as duas principais, ou seja, contando o Mundial de Clubes, as três principais competições do mundo apitadas por esse árbitro polonês que tem muita qualidade e fez uma arbitragem correta na semifinal. Não espero nada mais do que isso no jogo de hoje. Tem esse negócio de ser da UEFA também, o Manchester City é da UEFA, mas eu acredito muito no profissionalismo desse cara, que isso não vai ter impacto nenhum e que ele possa fazer mais uma boa arbitragem logo mais. Ter muita atenção, o árbitro deixa o jogo correr, então não adianta ficar caindo, pedindo faltinha, porque ele não vai dar. Enfim, ele possa saber controlar e levar a partida até o final. Os assistentes também são os mesmos, o Tomasz Litkwiecki e o Adam Kupczyk, ambos poloneses. O VAR será o Tomasz Kwiatkowski, também da Polônia. Transmissão direto em cadeia com o canal do Lessa, Raiz Tricolor, Jornada 1902. Atenção, hein? Transmissão ao vivo do Estação 235, Rua Adriano 235 no Meia, com Gabriel Amaral e Fio, e eu, claro, direto aqui do estádio King Abdullah, direto de Jeddah, na Arábia Saudita, além de Thalisson Martins, o repórter dos anos 20, lá nas Laranjeiras, acompanhando a festa da torcida tricolor. Mais uma cobertura gigante, histórica, à altura deste jogo, à altura do que eu tenho certeza que veremos logo mais aqui na Arábia Saudita, um jogo para guardar, para ficar na memória. Vamos que vamos, seja o que Deus quiser, nos encontramos mais tarde para escrever mais um capítulo dessa linda história que está sendo contada em 2023. Valeu, galera, um abraço.